A geografia tem um papel ativo, fundamental nessa questão, né? Em quase todas as questões, mas nós estamos falando aqui da Amazônia, né, que do ponto de vista regional, né, tem uma amplitude enorme, do ponto de vista ambiental, biodiversidade, fauna, flora, né, história, tem uma amplitude igualmente enorme. A geografia pode contribuir falando a partir do território, né? Então, por exemplo, o que está ocorrendo hoje na Amazônia, né, que no meu ponto de vista nada mais é do que um reavivamento das políticas que nós vamos chamar de expansão do capital, né, expansão da fronteira agrícola, que começam nos anos 50 no Brasil e se intensificam com a ditadura militar nos anos 60, tendo como grande pano de fundo a Revolução Verde, né? Quer dizer, como é que a geografia pode contribuir para esse debate? Sobretudo tentando responder à pergunta: quem está desmatando a Amazônia? Porque tem se falado muito agora sobre os dados do INPE, não é isso? A questão midiática. Mas é a pergunta: mas quem está desmatando a Amazônia? Quem está queimando a Amazônia? Né? Então, a gente tem que entender aí, né, uma dinâmica de saque mesmo, de uma lógica de pilhagem, né, que no meu ponto de vista, que eu estudei muito no meu mestrado, vem no trinômio madeira, boi, soja. Né? Bom, pensando a Amazônia, a Pan-Amazônia como um espaço geográfico que articula vários países, né, do qual o bioma dá essa unidade, acho que o papel da geografia acadêmica, é fazer com que nós possamos compreender que nesse grande espaço tem uma multiplicidade de territórios do qual você tem usos do território, sociedade ou grupos sociais que são diferentes, né, que são antagônicos e, particularmente no momento atual, nós temos uma sociedade, vamos chamar uma sociedade brasileira, na Amazônia hoje pautada muito pelo agronegócio, que quer se apropriar dos territórios culturais, dos indígenas, dos ribeirinhos, das inúmeras comunidades tradicionais, dos quilombolas, de modo que nessa ótica, a Amazônia para o agronegócio é grão e pecuária, portanto é uma destruição. E para esse outro grupo, né, os povos e comunidades tradicionais, a Amazônia é vida, porque incorpora a natureza, os rios. Então nós temos uma Amazônia dos rios, das florestas, do campo, né, de inúmeros assentamentos rurais que tem uma multiplicidade socio-territorial, portanto é uma riqueza. Hoje nós temos um embate entre conviver com essa riqueza, com essa pluralidade, ou com uma perspectiva homogeneizante, autoritária do agronegócio, que quer transformar a Amazônia numa fazenda do mundo. É uma trajetória de uso e apropriação, de desconsiderar a lógica e a reprodução socioambiental local. Nós temos hoje, em função do contexto político, o agravamento daquilo que a história já traz para a gente. Vem se intensificando, mas mais recentemente isso se agrava de uma forma estrondosa, né? Penso que a geografia tem a contribuir de uma forma a entender os processos, a produção do espaço, valorizando o saber local, né? A força do local, como já dizia Milton Santos. E o nosso trabalho hoje, enquanto pesquisador amazônica, é tentar mostrar como o contra-espaço, o contra-hegemônico produzido, né, nos locais da Amazônia, tem criado forças frente a essas políticas públicas impositivas do mercado global. A geografia é uma ciência que nos possibilita evidenciar os problemas da Amazônia de forma muito clara dentro dessa lógica de acumulação capitalista, onde os espaços se tornam desiguais socialmente, onde se reproduz miséria e pobreza e onde não se consegue gerar renda e emprego, garantindo qualidade de vida para o cidadão amazônico.
Pensar na Amazônia é muito complexo, pela diversidade do próprio ecossistema, a diversidade, né, e a complexidade também. Destoca-se a madeira nobre, de lei, que tem alto valor de mercado, para no momento futuro, né, posterior, não tão assim, num futuro próximo, vamos dizer assim, né, virar pastagem, não é isso? E no momento posterior, depois, virar plantação de soja e de milho. Quer dizer, então, são vetores internacionais, você tem grandes traders por trás disso, interessadas, né? Fora as grandes madeireiras, as grandes tradings, não é isso? Também a questão da carne, proteína animal para exportação. O Brasil, o celeiro do mundo, e a Amazônia tendo um papel aí fundamental nessa composição perversa, trágica, que não vai de maneira alguma trazer desenvolvimento para as sociedades locais, para os povos da floresta. Quer dizer, então acho que a geografia tem muito a dizer sobre isso. Esse é o debate que eu entendo que a geografia tem que iluminar a partir das pesquisas e mostrar que nós podemos ter nesta sociedade o direito à diferença e à convivência com a diferença cultural e territorial. E a Amazônia, sem sombra de dúvida, é o grande foco por conta da riqueza dos recursos naturais, por conta do minério. Todos os processos até aqui travados, seja o desmatamento, venda de madeira, investimento em pecuária, para mim leva tudo a um fim, que é o uso do subsolo pelas grandes corporações internacionais. E infelizmente o Estado brasileiro assumiu a parceria de incentivador, de mediador do capital internacional para o uso desses recursos na Amazônia. A gente que vive lá na cidade de Manaus, a gente enfrenta sérios e graves problemas ambientais, problemas sociais. Entrada de migrantes, não é? Uma situação de descontrole, de concentração populacional nos grandes centros urbanos da Amazônia. Na escala internacional, a Amazônia é muito importante para a regulação do aquecimento global. Nós sabemos que ela detém grande parte do estoque de CO2 na forma das árvores, né? Se nós tirarmos esse volume todo de CO2 que está estocado nas árvores e jogarmos na atmosfera, nós vamos estar agravando o aquecimento global com as implicações que estamos assistindo de grande monta. Por exemplo, né, os períodos intensivos de seca, os períodos intensivos de chuva, os eventos extremos que têm ganho cada vez mais destaque. Eu acho que a geografia é uma ciência que tem uma característica de ser uma ciência que trabalha a relação sociedade e natureza, não trabalha com a dicotomia, não trabalha com a separação, mas trabalha com essa relação contraditória. E a geografia também tem como característica relacionar escalas, ou seja, pensar o lugar, pensar o local, pensar a região, mas pensar a relação com o nacional e com o global. Então acho que a geografia tem características, como ciência, que tem um potencial de refletir o conjunto da totalidade das relações sociais e com a natureza sobre a Amazônia. Agora, como o Estado lida com a Amazônia, infelizmente, apesar de diferentes períodos históricos, diferentes governos, a relação de ocupação é uma relação extremamente colonial. Basicamente, a produção é num capitalismo extrativo, né? Mineração, hidrelétricas, uma pecuária extensiva, a indústria madeireira, e a relação que o próprio resto do país tem com a região é como se ela fosse apenas uma reserva de recursos. Bom, falando diretamente para o estudante, né, seja da graduação, seja da pós-graduação, é o retorno para o campo, é se engajar novamente, entender que teu corpo ele é importante por si politicamente. Reencontrar esses lugares, seja nos espaços ribeirinhos, seja nos espaços indígenas, seja nos espaços vicinais, reconectar-se com esses saberes que são tradicionais e atravessados por muitos outros saberes, ou seja, acreditar na tua possibilidade enquanto geógrafo engajado corporeamente, comprometido com a realidade amazônica e ao mesmo tempo entender que desses saberes se produz transformações do mundo e possibilidade de não só existências, mas resistências do mundo. Não só no sentido de resistir, mas garantir a existência desses povos que, de uma maneira ou de outra, refazem e nos exigem refazer uma geografia que historicamente foi imperialista, historicamente foi centrada nos grandes centros, nas academias e nas cidades. Precisamos buscar as beiras dos rios, precisamos buscar as beiras de estradas, precisamos acreditar no conhecimento e nesse saber que emerge
emerge desse corpo vivido no interior amazônico? Realmente é uma problemática contemporânea dentre as maiores, né? Colocando já a Amazônia numa escala não só de importância nacional e regional, mas em escala global. Então eu diria que os problemas que afligem a Amazônia hoje, além de estarem relacionados diretamente a alguns problemas globais, como a questão do impacto do clima, né? De fato ela se coloca como uma outra perspectiva de problemas ambientais no contexto físico e social, uma vez que a Amazônia tem uma série de importâncias e de serviços ecossistêmicos e ambientais que ela nos fornece, né? Até que numa relação custo-benefício, do ponto de vista da economia, você tem uma economia muito gigante, né? Muito grande em função dos serviços ambientais e de todos os benefícios que ela pode trazer, não só para aquelas pessoas que são da Amazônia, efetivamente, eu estou falando aí dos povos tradicionais, das cidades, dos núcleos urbanos e do povo no meio rural também, mas o que ela pode servir em termos de circunstâncias ambientais e de economias também, né? Nós podemos economizar financeiramente para as atividades produtivas, na produção de oxigênio, na produção de água, na manutenção do equilíbrio atmosférico, né? Não só do Brasil, não só do continente sul-americano, mas num nível de perspectiva também global. A Amazônia é um enorme laboratório para investigação, tanto do ponto de vista social quanto das questões naturais. Por quê? Porque ela congrega uma sociodiversidade muito importante que, associada à biodiversidade, permite que se possam ser aplicadas, né, experiências de gestão, experiências de manipulação da terra, experiências de manutenção dos modos de vida das comunidades tradicionais. Permite também que a gente aprenda a viver como essas comunidades vivem há séculos lá, sem ofender de maneira drástica os ciclos biogeoquímicos que permanecem na Amazônia e que são responsáveis por serviços ambientais em larga escala, como eu dizia, na escala nacional, na escala internacional também. Então eu diria que a Amazônia é o grande foco de investigação, de interesse do século XXI, já que ela pode nos oferecer fontes de energia alternativas, novos fármacos, novos materiais, mas fundamentalmente um modo de vida alternativo a esse modo que nós assistimos hoje, baseado no consumismo e na degradação ambiental. O papel da universidade pública, especialmente, é um papel de um conhecimento crítico, né? Acho assim, também o papel de fornecer informações, subsídios para o Estado, para as comunidades, compromisso com os movimentos, com as organizações sociais, mas o papel da universidade pública é produzir um conhecimento crítico sobre a região, é ajudar a região a procurar um caminho próprio de desenvolvimento, que considere as comunidades, os povos, que considere a realidade local, que considere a autonomia e a soberania dos povos. Então, como é que eu percebo? Eu percebo que, de uma maneira ou de outra, durante muito tempo, esse afã do desenvolvimento foi justificado pela ilusão de que a ciência e o progresso podiam resolver os problemas amazônicos. E isso, de uma maneira ou de outra, decretou a inexistência dos lugares, dos corpos, das pessoas e dessas experiências outras do fazer, seja geográfico ou fazer amazônico, que foram encobertas, tendo em vista essa noção de desenvolvimento. Então hoje, me parece o enfrentamento, a encruzilhada que a gente chega, essa encruzilhada entender se a gente quer esse desenvolvimento científico que é vampirizador das comunidades, ou a gente quer repensar não só uma outra episteme, uma outra teoria científica, mas repensar o jeito próprio e cotidiano de fazer o saber que é lado a lado e junto dessas comunidades. Seria muito mais interessante que a manutenção da Amazônia a partir dos serviços ecossistêmicos fossem mantidos, né? Nesse aspecto de que a floresta conseguisse se manter em pé, para que esses elementos e muitos outros desdobramentos disso pudessem ser continuamente mantidos a partir do que ela faz nos últimos pelo menos aí 15 mil anos antes do presente, né? Mas infelizmente o que nós vemos é um modelo exploratório, predatório, que concorre cada dia mais em relação à manutenção da biodiversidade, eu diria até da megadiversidade, né? Então, a universidade tem um papel decisivo na qualquer estratégia que se envolva de um desenvolvimento realmente importante para a região, passa pelo conhecimento científico, passa pela academia e passa pela essa aliança entre a universidade e as comunidades que vivem na região.
Mais do que isso, é como é que essas comunidades nos ensinam e nos provocam recriar o nosso saber para que ele não seja um saber que seja apenas douto, mas que seja um saber do caboclo, que seja o saber do migrante, que seja o saber do vicinal, que seja o saber do assentado, que seja o saber do indígena. Então, nesse sentido, o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo hoje um furacão e a gente está no olho do furacão, mas me parece que ao invés da gente olhar só para fora, a gente tem que, de fato, reajuntar forças, reagregar forças para olhar efetivamente para dentro, para a gente mesmo, né? É a única forma da gente fazer frente a esse movimento todo que está literalmente nos dilapidando de todos os lados na Amazônia.